Olá, a gente volta aqui agora para o segundo bloco para falar um pouquinho sobre os efeitos da pandemia no programa de aprendizagem, né, Thaís? Pois é, Ramon, surgiram algumas dúvidas nesse período, por óbvio, né? Era uma situação inusitada para todo mundo, e a gente vai tentar esclarecer um pouquinho quais foram as soluções tomadas para esse período tão específico das nossas vidas. Pois é. Então, num primeiro momento, foi feito orientações por parte da fiscalização do trabalho através de notificações e lives e documentos oficiais, orientando as empresas e entidades formadoras a substituírem as atividades teóricas presenciais por atividades remotas. Isso também aconteceu na prática, né, Thaís? Foi verdade, Ramon. A nossa intenção primeira foi proteger a saúde dos aprendizes, né? Então, os aprendizes, principalmente aqueles menores de 18 anos, ainda têm sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, né? Desenvolvimento não apenas biológico, como também psicológico. Então, nossa primeira atitude foi proteger a integridade física e mental desses aprendizes, orientando que eles fossem afastados das atividades presenciais. Isso aconteceu tanto para a parte teórica do programa, como para a parte prática do programa. E aí, conforme a pandemia foi se desenrolando e em muitos locais foi feita uma reabertura, flexibilização, muitas empresas voltaram a funcionar, a Inspeção do Trabalho passou a orientar por volta do mês de julho de 2020 um retorno gradual das atividades práticas de forma presencial, mas desde que fossem observados pelos trabalhadores e empregadores, as empresas, alguns protocolos de segurança, né, Thaís? Pois é, Ramon. A portaria número 20 foi uma portaria feita entre dois ministérios, o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde, que prevê atitudes para proteger a saúde do trabalhador, né? Então, muitas delas vocês já conhecem, que é o uso obrigatório de máscaras, o uso de álcool em gel, o distanciamento social dentro da empresa, né, na medida do possível, ou a colocação de barreiras, sempre que possível, né, barreiras para realmente isolar, manter esse isolamento ainda que físico. Enfim, algumas medidas para proteger a saúde do trabalhador, inclusive o do trabalhador aprendiz. Pois é. Algumas empresas que conseguiram cumprir esse protocolo de segurança voltaram com seus aprendizes para a parte prática de forma presencial, mas muitos ainda não sentiam segurança nisso, não conseguiam oferecer ao aprendiz as condições de segurança necessárias para o retorno presencial. Então, por conta disso, foi editada uma portaria, que é a 18.775, autorizando todas as empresas do país e as entidades formadoras de aprendizagem do país a permanecerem com atividades remotas, tanto teoria como prática, até o fim do estado de calamidade pública, que vai até o final do ano de 2020, né, Thaís? Ramon, essa portaria foi bem importante, porque, inclusive, em muitos locais, em muitas cidades, a autorização para as escolas ainda não foi feita. Então, como aconteceria essa aprendizagem teórica? Então, essa portaria é importante, que ainda que a empresa tenha autorização para voltar com as atividades práticas, as atividades teóricas, em muitos estados, em muitas cidades, ainda não foi autorizada. E aí, essa portaria permite que a atividade teórica continue ocorrendo de forma remota. Então, mesmo que a empresa receba autorização para voltar com as atividades práticas e consiga implementar as medidas de saúde e segurança para o trabalhador, a atividade teórica pode acontecer de forma remota ainda até o fim da até o fim do estado de calamidade pública, que está previsto até 31 de dezembro deste ano. Pois é, isso aí é importante, é muito importante, porque a parte teórica do programa de aprendizagem, ela só vai retornar de forma presencial quando as escolas da região também voltarem às aulas presenciais. E isso ainda não aconteceu de forma constante no país. Em muitos lugares, as aulas ainda não retornaram, as aulas nas escolas, portanto, a parte teórica do programa de aprendizagem também fica aguardando esse retorno das aulas para poder voltar de forma presencial. Então, está sendo muito importante a possibilidade do ensino remoto para o programa de aprendizagem até o final do ano, que foi autorizado aí por essa portaria mencionada.
E isso acabou abrindo uma discussão que até então não era uma discussão muito presente entre os atores aí da aprendizagem profissional, que é a questão da inclusão digital dos aprendizes, né? Muitos aprendizes estão fazendo as aulas de aprendizagem ou a parte prática do programa de aprendizagem de forma remota, e isso chama atenção para a gente do acesso que esses aprendizes têm a material tecnológico necessário para acompanhar o programa e também uma internet de qualidade que o permita fazer esse acompanhamento. Muitas experiências, muitos aprendizados nós tivemos nesse período. A lei que a medida provisória 927 atribuiu para a empresa empregadora a responsabilidade por custear esse tipo de material e, em seguida, a portaria 18.775, ela ratificou o entendimento de que era o empregador que deveria, mas também a entidade formadora, de forma conjunta, deveria propiciar esse acesso para que os aprendizes pudessem fazer as suas atividades de forma remota, né, Thais? É um grande desafio que a gente está passando nesse ponto. É verdade, Ramon. Foi um grande desafio imposto pela pandemia, mas que a gente precisa enfrentar e melhorar cada vez mais. Eu acho que a gente tem que ter sempre isso em mente. O objetivo é proporcionar uma formação para os nossos aprendizes, né? Então, precisamos evoluir sempre, tanto nos meios de ferramenta, né, de computador, de internet, quanto as tecnologias encontradas para proporcionar uma melhor formação, seja ela à distância, seja ela presencial. Então, acho que a gente tem que evoluir sempre em relação a esse tema. Pois é, uma outra questão que foi muito latente aí na Auditoria Fiscal do Trabalho, durante o período da pandemia, foram as ações fiscais que foram realizadas, e aí milhares de ações fiscais com o objetivo de promover a reintegração de aprendizes que foram indevidamente demitidos durante a pandemia. A gente sabe que muitas empresas passaram por dificuldades financeiras, ainda estão passando, em razão dos efeitos da pandemia, e isso acabou fazendo com que muitas empresas se precipitassem e demitissem em massa diversos aprendizes de forma indevida. E eu digo de forma indevida porque a legislação protege os contratos de aprendizagem de demissões sem justa causa, como é o caso. Não há uma justa causa para a demissão dos aprendizes. A própria legislação prevê outras possibilidades que as empresas poderiam adotar aos aprendizes, mas muitas vezes essa informação não chegava até o empregador. Então, por conta disso, milhares de ações fiscais foram feitas. Lá na Bahia, a gente teve vários casos de sucesso. Vou deixar a Thaís contar um pouquinho para vocês. É verdade, Ramon. Essa ação integrada feita no Brasil inteiro foi muito bacana, importante para a gente preservar os empregos dos nossos aprendizes, porque acho que preservar o emprego era a primeira coisa, era a nossa primeira intenção. E é importante a gente dizer que muitas ações não precisaram nem chegar a ser uma fiscalização por si só, né? Por meio de notificação, uma fiscalização formal. A gente conseguiu reverter situações, inclusive com troca de e-mail, com troca de live, atendendo telefonemas e esclarecendo, porque foi uma situação, a pandemia pegou a todos, né? Pegou o mundo de surpresa. Então, muitos empregadores, até não no sentido de má fé, de cometer algum erro, eles estavam desesperados e precisavam de orientação. E a fiscalização se mostrou bastante presente, disponível aos empregadores mesmo para esclarecer, e conseguimos excelentes resultados, tanto através de ações fiscais formais, quanto através de contatos informais, através de troca de e-mail, esclarecendo a situação, as possibilidades para os empregadores, para que os nossos contratos dos aprendizes fossem mantidos e evitassem, inclusive, autuações indesejadas para as empresas, né, que já estavam passando por momentos tão difíceis e ainda ter que ser autuada por alguma infração cometida. Ninguém queria isso, inclusive a fiscalização não queria isso. Então, por isso, essas ações foram tão importantes e, assim, dá orgulho para a auditoria fiscal saber que a gente tomou essa atitude de orientar os empregadores brasileiros, orientar as empresas através de lives, através de contatos por e-mail e, posteriormente, através de fiscalizações que a gente continua fazendo até hoje. Então, eu acho que foi um número bastante importante, a gente conseguiu milhares de reintegrações, então aprendizes voltaram aos seus empregos, foram reintegrados aos empregos, e muitos aprendizes deixaram de ser demitidos justamente pelo papel da auditoria fiscal, por esse contato e essa disposição
a estar tirando dúvidas dos empregadores. Pois é, Thaís, eu levantei um dado aqui do E-Social e somente no período de 1º de abril, que foi quando nós começamos efetivamente a fazer as notificações de reintegração, até o dia 30 de setembro de 2020, nós constatamos 1.297 reintegrações de aprendizes. Significam aprendizes que tinham sido demitidos e que retornaram ao seu trabalho por conta da ação da Auditoria Fiscal do Trabalho de reintegrar. Fora tantos outros que a gente não consegue indicar em números, que nós conseguimos que não fossem demitidos por orientar as empresas da maneira correta como deveriam proceder em razão da pandemia. Bom, no próximo bloco a gente continua falando um pouquinho para vocês sobre o programa de aprendizagem. Fique com a gente. Continue conosco, voltamos já.